vento se aquietou e houve grande bonança na igreja. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos lá na cabeça, peça o nome, diga a Deus, essa noite, eu te faço um pedido, abre o meu conhecimento, me dá sabedoria, para entender a tua palavra, neutraliza toda inquietação, todo problema, tudo que impede. Diga a Deus, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, eu saio daqui depois de te ouvir. Amém. Quem de perto, por favor, pegue na mão desse irmão que está do teu lado, segure na mão dele, com muito carinho, chacoalhe ele até ele dar um glória a Deus. Mas melhor, aperta a mão dele até ele falar em línguas estranhas. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, chacoalhe ele, menino. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado, segure na mão dele, olhe nos olhos dele, diga para ele assim: Deus tem uma palavra, vai marcar a sua vida. Você vai entender o motivo dos ventos. Só tem efeito se você ouvir atentamente a voz do teu Deus. Pergunta: quer receber? Você está dando glória. Quantos querem nesta noite ouvir a palavra? Quantos querem? Vamos mudar. Quantos precisam ouvir uma palavra de Deus? Quantos precisam? Eu preciso aqui de toda a sua atenção. Toda a atenção agora é tua. Eu preciso de nada de teu foco nesse momento. Nada. E durante alguns segundos que eu vou estar pregando, deixe o seu texto da Bíblia aberto comigo. Capítulo 4, verso 35, acompanhe, porque vai valer a pena. Cada palavra desse texto é importante. E lhe dê toda a sua atenção. Observe, querido, na epígrafe desse texto que, dentro do seu contexto, apesar desse texto ser um texto aplicativo, eu preciso da atenção da igreja. Apesar desse texto ser um texto aplicativo, logo eu compreendo que existe um contexto pelo qual Jesus ele está querendo se manifestar na história, na praticidade de uma experiência a ser vivenciada pelos discípulos. Olhe para mim. Jesus está vindo de uma série de ensinamentos teóricos. Que ensinamentos esses? Jesus ensinou sobre a parábola da semente. Jesus está ensinando sobre a parábola do grão de mostarda. Jesus está ensinando sobre a parábola do semeador. E quando então, ainda nesse mesmo dia, ele resolve continuar com os ensinamentos. Só que o tipo de ensinamento que Jesus está querendo trazer agora não é um ensinamento teórico apenas, porque a teoria ele já estava ensinando. Jesus resolve partir para um ensinamento prático, quando ele decide ir para outra margem junto com os discípulos, provar, testar. E quando Jesus ele quer nos testar, a provação, ele não nos avisa no dia que ela vem. Por isso nós temos que guardar todo o conhecimento que aprendemos, do que ele passou, para que no dia da aprovação nós venhamos colocar em prática e será aprovado por ele. O problema é que escutam o conhecimento que Deus está dando dentro da igreja para você. E quando chega no momento da prova, você não sabe se posicionar. Por isso nós precisamos estar preparados na aprovação. Jesus então vai resolver partir por um ensinamento prático, dar experiências para a vida daqueles discípulos. E quando o texto começa no capítulo 4, do verso 35, você me acompanhando está vendo? E naquele dia, sendo já tarde. Observe a colocação que está expressa no texto. Naquele dia, sendo já tarde.
Só que sendo já tarde, não é para Jesus. A permutação de sendo já tarde é para os discípulos. E do autor daquele que está escrevendo, em outros textos da sua Bíblia, deve estar escrito ao anoitecer. Mas observe que para os discípulos estava tarde porque eles já tinham aprendido muito, visto muito, só que eles ainda não haviam visto. Porque quem anda com Jesus sempre tem uma novidade para experimentar. Nós logo vamos entender que nunca é tarde para Jesus. É tarde para quem? É tarde para os discípulos, mas não para Jesus. Quando Deus fez uma promessa para Sara e falou para Abraão, Deus disse assim: Abraão, a sua esposa terá filhos. E o primeiro filho que ela fez a promessa, que nasceria no caso Isaac, disse que a sua esposa terá um filho, perdão, ele queria matar. Nós vamos entender que a promessa foi feita quando ela tinha 90 anos de idade. E talvez 90 anos de idade para muitos aqui é tarde. Só que para Deus nunca é tarde. É tarde para quem? Para os discípulos, mas não tarde para Deus. Porque para Deus nunca é tarde para gerar. Para Deus nunca é tarde para abrir portas. Para Deus nunca é tarde para salvar a tua família. Para Deus nunca é tarde para abrir uma bênção, um milagre em suas mãos. Para Deus nunca é tarde para salvar o teu pai. Para Deus não é tarde para você gerar. Para Deus não é tarde para você passar um concurso público. Pode ser tarde para você, mas ainda há tempo de Deus operar milagre. Aí Jesus vai dizer: passemos para o outro lado da margem. Diga comigo: passemos. Diga forte: passemos. Eu quero que você entenda aqui um Cristo, um Jesus que tem mobilidade. E ele exige exercer a movimentação sobre os seus discípulos. Por mais que alguns discípulos estavam cansados, Jesus está motivando eles passarem para o outro lado. Por quê, pastor? Porque o Jesus que você serve é um Jesus que necessita movimentar. Eu disse que ele necessita movimentar a sua vida. Ele não quer que você viva no conhecimento que você aprendeu sobre a mostarda, sobre a semente. Ele tem novidade para você. E ele é um ser de mobilidade, um ser que se movimenta, um ser que tem a intenção e a necessidade de movimentar você. Existem pessoas que vivem de experiências passadas. Há 20 anos Deus falava. Há 30 anos eu ouvi a voz de Deus. Há 20 anos a igreja era uma bênção. Há tantos anos eu ouvi a voz de Deus. Eu tinha uma experiência com Deus. Eu experimentei a Deus de uma forma diferente. Porém, nós entendemos um Cristo que quer trazer experiências novas para a sua vida. Você não entendeu ainda? Ele está querendo trazer experiências novas para a sua vida. Ele não quer que você fique parado vivendo no passado. Ele não quer que você fique parado vivendo de coisas que você recebeu no passado. Ele quer que a cada dia você experimente algo sobrenatural. Jesus que está querendo te dar experiências. Está me ouvindo bem? Ele quer te dar experiências para você viver com ele um tempo sobrenatural. É bem verdade que você já viu muita coisa. É bem verdade que você já recebeu muita coisa. É bem verdade que você já sentiu muito de Deus. É bem verdade que você tem experiências para contar. Mas eu quero que você conheça um Cristo que tem a necessidade de fazer você viver experiências novas na sua vida. Você pode ter visto muito, mas não viu tudo. Pode ter ouvido muito, mas não ouviu tudo. Pode ter tocado em muito, mas não tocou tudo. Pode ter recebido muito, mas não recebeu tudo. Eu estou dizendo que quem anda com Cristo tem experiências novas. E o texto diz que ele é inesgotável. Pegue meu filho, porque ele tem muito para dar. Pegue meu filho,
multidão. Deus maravilhoso, aleluia. Meu amigo, o seu barco vai afundar. Porque barco que não tem Jesus, afunda. Meu amigo, essa multidão vai levar seu barco a fim. Essas alianças estão levando a sua vida à destruição. Existem pessoas que estão fazendo ao contrário, deixando Jesus na margem e levando a multidão para o barco. E aí existem outras pessoas que levam a multidão junto com Jesus e querem apertar Jesus dentro do barco, porque não querem abrir mão da multidão e levarem algumas coisas do mundo para dentro do barco. Existem alianças que você tem feito que estão expulsando Jesus do seu barco. Pessoas que estão entrando na sua família, que entram na sua casa e que às vezes estão dentro da sua casa e você, por ter uma dívida eterna com alguém, sempre leva essa pessoa. Mas será que você não percebeu que esta pessoa, sempre quando entra na sua casa, traz problemas para o seu relacionamento? Coloca você contra o seu cônjuge? Será que você nunca percebeu que quando mais você ajuda quem não precisa, quem não necessita ser ajudado, vamos dizer nesse termo, porque existem pessoas que estão sendo tratadas por Deus? Será que você não percebe que quanto mais você está ajudando alguém, mais você está levando problemas para dentro do seu barco? Será que você não está conseguindo entender que enquanto a multidão estiver dentro do seu barco, o seu barco vai ser levado a pique? Meu amigo, a multidão vai destruir o seu barco. Por quê? Porque para o barco não afundar, Jesus tem que estar no meio. Aí às vezes você se pergunta por que tem alguém que conhece a minha intimidade? É porque você tem um melhor amigo que leva as suas intimidades para fora. Existem pessoas que estão entrando na tua vida, no teu barco, e estão fazendo com que o seu barco afunde. Existem pessoas que estão dando tchau para Jesus e estão levando a multidão para dentro do barco. Nós quebramos todas as alianças com facilidade. Existem alianças que nós quebramos debaixo de lágrima. Olhe para mim em nome de Jesus. Existem alianças que nós quebramos debaixo de uma dificuldade, com tristeza. Mas nós precisamos entender que essa pessoa está tirando Jesus na sua vida. Desde que você começou a amizade com essa pessoa, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você está uma pessoa mais carnal do que espiritual. Nessa noite, Jesus está convidando você a quebrar algumas alianças e levar Jesus para dentro do seu barco. Nesta noite, eu estou dizendo que é noite de você dar tchau para essas amizades e levar Jesus para dentro do seu barco. Será que tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Que existem alianças que precisam ser quebradas. E se não forem quebradas, o teu barco vai aqui. Por gentileza, procure de 2 ou 3 irmãos, diga para ele assim: quebra a aliança e leve Jesus para o barco. Procure mais 3 pessoas e diga assim: dá um tchau para a multidão e leva Jesus para o seu barco. Quantos estão me ouvindo pela glória dele? Aí ele diz: e havia também com ele outros barquinhos. Diga comigo, barquinho. Estão me ouvindo bem aqui atrás? E levantou-se grande o temporal de vento, subiam as ondas por cima do... Escute isso. Levantou-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do... Mas haviam outros barcos. Mas o temporal se levantou em cima de um grande barco. Você entendeu isso aqui? Ei, ó, aqui! Você entendeu isso aqui? Você sabe? Às vezes os barcos que estão ao seu lado, você não consegue entender o motivo disso aqui. Por que os barquinhos não estão vivendo o mesmo nível de tempestade que você? Olha! Aleluia!
Eu não vim aqui para te dizer que o barco que tem Jesus vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter provisão. Eu vim aqui para te dizer que o barco que tem Jesus vai ter eu sei que vai ser difícil desencalar esse nome, mas eu vou repetir porque eu sou profeta. Barco que tem Jesus vai ter vento. Talvez você não está conseguindo entender isso aqui. Porque o nível de tempestade no seu barco é maior do que os outros barcos. Por que quando você olha para o próximo que não tem Jesus, não passa a mesma dimensão de dificuldades e de ventos que você passa com Jesus dentro do seu barco? É simples. É porque o barco que tem Jesus é o barco que vai viver a maior força da tempestade. Você pode estar dentro de um mar onde muitas pessoas estão ao seu lado com barquinhos, mas não sentem o mesmo nível de tempestade que você está sentindo. Pergunte para mim por quê, pastor? Está ouvindo isso aqui? Pergunte de novo por quê, pastor? Não. É que eu ouvi mesmo falar? Por quê? Pergunte para mim por quê, pastor? É simples. O vento sopra com maior força no seu barco. Primeiro, Jesus está no barco. Segundo, porque Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma experiência. Jesus escolheu o seu barco para viver uma grande experiência. É verdade que o teu barco você está vivendo ventos que você nunca viveu e que pessoas ainda nunca viram. Mas se prepare porque você também vai viver o milagre que de maneira que já se enchia de água. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco. De maneira que já se enchia. Olha para cá. Enchia-se é diferente de encher. Está me entendendo? Você está pensando fantástico, só pode ser. Enchia-se é diferente de encher. Por que não encheu ainda? Porque Jesus está no barco. Por que está enchendo? Porque tem que viver a experiência. Enchia-se é diferente de encheu. Por que ele não vai encher? Porque antes de as águas entrarem no barco, Jesus já mediu a profundidade do barco. Jesus já mediu a largura do barco. Jesus mediu o comprimento do barco. Sabe por quê? Porque Jesus sabia a capacidade do barco
probabilidade física. Alguém me ouve também? Não existe probabilidade física. Nossa, agora eu vou. Olha para cá. Não existe probabilidade física de uma pessoa conseguir comer em meio às águas, com a almofada molhada, com uma tempestade forte. Olha para cá, não perca sua atenção com nada. Não existe naturalidade uma pessoa conseguir dormir em meio ao vento, em meio às águas, uma almofada molhada. Imagine, meus irmãos, olha para mim aqui. As águas do mar são muito geladas. O nosso corpo mantém uma temperatura quente. Se as águas batem no corpo, provoca um choque térmico. Sim ou não? Sim. Automaticamente Jesus não dormiria, Jesus estaria acordo. Sendo Deus, ele sabia da tempestade que estava acontecendo, mas sendo homem, ele estava. Você não entendeu? Não repetir, irmão. Sendo Deus, ele sabia a tempestade que estava acontecendo, mas sendo homem, ele estava dormindo. E se ele dormiu, olha para mim, é porque o lugar onde Jesus está, as águas não. Não está preparado para você falar. Se ele dormiu, o lugar aonde Jesus estava deitado, as águas não. Porque se a almofada estivesse molhada, ele não dormiria. Então sabe o que Deus está dizendo para mim? Que o lugar aonde Jesus está, as águas não conseguem entrar, os ventos não conseguem bater, a tempestade não consegue entrar. Olha para cá, no meio dessa tempestade que você está vivendo, no meio desse vendaval que você está vivendo, no meio dessas águas que estão molhando você, só estão molhando porque você não está no lugar onde Jesus está. Eu quero te dizer que no meio dessa navegação, dentro do seu barco, existe um lugar que as águas não chegam, existe um lugar que o vento não sopra, existe um lugar que você não vai sentir as adversidades da vida. Esse lugar é onde Jesus está. Então, se eu não quero sentir a tempestade, é simples, eu vou para onde? Pereçamos, e ele despertando, diga comigo, despertando. Repita mais uma vez, despertando. Eu quero que você entenda essa palavra despertando como acionado.
palavra, despertando como sendo acionado. Assim que Jesus foi acionado, ele se levanta, vai até o vento e vai acalmar aquela situação. Porém, Jesus estava esperando ser acionado. Olha para cá. No teu momento de desespero, você já ligou para muita gente. Ligou para advogado, passou documentação para ele, ele não resolve documentação nenhuma, não consegue resolver causa nenhuma. No seu momento de desespero, você foi até o médico. E o médico não conseguiu dar de forma exata a dor e a enfermidade que está causando a sua vida. Você procura vários médicos e não consegue encontrar a solução. No seu momento de desespero, você já ligou para o teu pai, para a tua mãe, pediu dinheiro emprestado para ele, procurou recursos aonde não tinha. Às vezes tem alguns aqui que se enrolaram até com a geota, entraram em situações que não deveriam entrar, porque procuraram, acionaram pessoas que não resolveriam o seu problema. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Está na hora de você acionar o meu nome para isso. Está na hora de você acionar Jesus para dentro dessa guerra. Se o meu pai não resolveu, tem um pai aqui que resolve. Se o médico não resolveu, tem um médico nos médicos que resolve. Se o meu advogado não resolveu, tem um advogado fiel que resolve nessa hora. Estou dizendo para você, aciona Jesus, pastor. Como é que eu vou acionar Jesus para a minha vida? É quando você está em lágrimas, orando, buscando, comprometido, clamando, jejuando. Estamos vivos e morrendo em todo momento. Tem pessoas que nem sabem disso, mas Jesus tem um salto na tua vida hoje. Como pastor, quando estavam vindo para a igreja, passando um problema na família, uma tristeza veio no coração, e o diabo disse assim: não vá para a igreja, você não tem motivo para ir para a igreja, a tua vida não muda, não vai dar certo, mas você levantou a cabeça e disse: eu vou adorar a Deus da minha vida. Quando você fez isso, você nem sabe, mas Jesus deu um salto no quarto e irmãos, Jesus coloca de pé no barco uma cena que vai marcar os discípulos. Ele vai vir em direção a vento. Se vento louco, eu não sei, mas quando Jesus falou, quem não tem ouvido passa tempo para escutar. Ele vai dizer: aquietos. Escute isso. Ele vai dizer: calam-se. O Evangelho segundo escreve Lucas, um texto no original vai dizer uma palavra chamada: estejam amordaçados. Escute isso aqui. Em que momentos você viu Jesus usar essas palavras? Calam-se, aquietos, sejam amordaçados. Em que momento do Evangelho Jesus usou essas palavras, meus irmãos? Você não está falando o que parece um absurdo, mas é isso mesmo. Jesus usou esses termos contra demônios na Bíblia. Estejam amordaçados. Pode parecer uma loucura aqui, mas dentro desse fenômeno natural havia uma intervenção diabólica. Vou te explicar por quê. Porque Jesus jamais repreenderia uma ação divina
sendo repreendidos nessa manhã. Descendo a boca de Deus aqui, em nome de Jesus. Os direção a tua vida. Que não foi Deus que mandou, estão sendo repreendidos agora. Cala-te. Quieto. E o verbo se aquietou e houve grande. O que foi que se aquietou aí? Vê se você ia chamar. Ah, meu Deus, tá mais comigo. Vê se você ia chamar, vê se você acha. Depois que você libera a palavra, quem se aquieta é o quê? Porque o problema não está no mar. O problema está no vento. O que me faz as ondas são os ventos. O que me revolve o mar são os ventos. Então o problema não é a viagem. O problema é a intervenção maligna dos ventos. Então o problema não é a jornada. A jornada é boa, como disse Paulo. O problema são os ventos. Você quer falar isso aqui? O problema não é a família. O problema são os ventos. O problema não é a igreja. O problema são os ventos. O problema não é meu trabalho. O trabalho é uma bênção. O problema são os ventos. O problema não é seu filho. O problema são os ventos. O problema não é a tua estrada. O problema é o vento. O problema não é o seu marido. O problema é o vento. O problema não está na sua casa. O problema é o vento que vem em direção à tua casa. Mas se vento tem ouvido ou não, Jesus está dando ordem para ele ser repreendido agora. Que até o vento. Irmãos, vamos repetir esse versículo que é muito forte. Vai lá. 1, 2, 3, vai. Isso. Todo o versículo, todos juntos. 1, 2, 3, vai. Que mais isso? Mas quem é esse? 1, 2, 3, vai.
descendo. Vai ser de pé, acalmando o vento e a tempestade. Aí aqui alguém que vai dizer, mas como é que foi as águas, como é que foi a embarcação, como é que foi a viagem? Aí você vai dizer, só lembro dele, quando se levantou, foi na ponta do barco, se preparou para falar, mas e aí rapaz, o barco quase encheu, quase naufragou, que não naufragou nada, eu só lembro dele de pé, em frente ao barco, mas o que Deus vai passar no final vai ser tão grande que você vai esquecer o desgosto que você passou na viagem. As suas experiências serão sobrenaturais. Eu vou repetir porque tem gente que ainda não ouviu. As experiências serão sobrenaturais. O que você vai viver com Deus vai ser sobrenatural. Prepara-te para conhecer o Deus que acaba o mar. Prepara-te para conhecer o Deus que abre o vento. Você vai ter certeza que eu existo na tua vida. Você vai ter certeza que eu sou poderoso na tua vida. Espírito de Deus está em cima dela. Posso clamar?